Irmãos, graça e paz. Irmãos, os temas nas quartas-feiras, como os irmãos sabem, geralmente nas primeiras quartas-feiras do mês, eu tenho falado sobre um livro da Bíblia em 1 hora. E nós já vimos 12 livros até agora. E na segunda e terceira quarta-feira nós temos estudado Atos, versículo por versículo. E na última quarta-feira, alguns meses tem 4 quartas-feiras, tem outros que tem 5. Então, cabe nas últimas quartas-feiras do mês, a gente está trabalhando um tema que eu chamo de tema estratégico, mensagem estratégica. É uma mensagem necessária para o momento que nós estamos vivendo, aquilo que nós observamos na vida dos irmãos, no contexto que estamos vivendo agora, porquanto necessidade. E nós vemos a necessidade agora, nesse momento, de falar urgentemente sobre a questão da oração. Livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, como inspirativo o texto diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos deles. Eu gostaria que você prestasse atenção a essa necessidade que os discípulos viram a partir do momento que eles contemplam Jesus orando. Quando eles contemplam, quando eles veem Jesus orando, não sei que motivações estavam em seus corações, porque a Bíblia não relata, não registra. Ela registra o evento, e o evento é isso que aí está. Não mostra, não relata o que está no coração do discípulo. É possível que esses discípulos, ao verem a desenvoltura de Jesus e a forma como Jesus orava, expulsando os demônios com autoridade, talvez em sua motivação principal no seu coração, ele possa estar querendo que o Senhor passe a fórmula, passe o bizu, passe o jeito, o esquema, como é que eu imposto a voz, como é que eu uso as mãos. É possível que isso esteja no coração dos discípulos. Aquela ideia de que existe um jeito, um trejeito, uma voz. Perceba, culto público vai orar, até a voz de quem vai orar muda. Senhor, no genuflexo da tua presença. Não sei se você já percebeu. Então, a gente vê, não sabemos quais são as motivações, mas é possível que essas motivações também sejam motivações genuínas. Os discípulos estejam vendo Jesus intercedendo, e era uma coisa que Jesus fazia muitas vezes, sobretudo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Você vai ver, é o único evangelho que vai registrar que antes da escolha dos 12 discípulos, Jesus passou a noite inteira orando. O único evangelho que vai registrar isso é o Evangelho de Lucas, o Evangelho da oração, o Evangelho dos desvalidos, o Evangelho da mulher, o Evangelho da criança. O livro de Lucas tem essa perspectiva. E aqui ele surge como um inspirativo. Eu gostaria, irmãos, de falar com os irmãos. Não vai ser uma pregação onde eu vou pegar um texto e analisar e dissecar. Não, eu vou compartilhar com os irmãos algumas questões práticas sobre o que é a questão da oração. Oração, irmãos, a definição mais simples que eu encontrei está no dicionário popular de teologia. Oração é o contato com Deus por louvor, por petição ou por confissão. E um teólogo muito influente na igreja protestante brasileira hoje, chamado Wayne Grudem, ele diz que oração é comunicação pessoal com Deus. Qual é o fato? Nós nos comunicamos com quem nós amamos. Se nós dissemos que amamos a Deus, então, como crentes, precisamos nos comunicar com Ele.
Comunicação é uma expressão de amor. Perceba que, quando um casal briga, a primeira coisa que pega o beco é a comunicação. Porque ali, momentaneamente falando, um está com raiva do outro. Mas quando os relacionamentos são restabelecidos, a comunicação é restabelecida. Então, orar, irmãos, orar é um ato de amor, é comunicar-se com Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos nos comunicar com Ele. E essa é uma das grandes possibilidades que nós vemos do cristianismo. Diferente de outras expressões de religiosidade, o cristianismo ele tem um Deus que é imanente, muito maior do que tudo aquilo que Ele criou, transcendente, mas Ele também é imanente, Ele é próximo, Ele está junto. Nós somos teístas, não somos deístas. Nós somos teístas com T, não deístas com D. O teísta é aquele que crê em um Deus que se relaciona. O deísta com D, ele crê que existe um Deus, mas que esse Deus deu corda, fez tudo, deu corda, deixou para lá. Nos comunica mais com os seres humanos, não interage com a coisa criada. Nós não cremos assim. E a Bíblia nos mostra diferente. A Bíblia, irmãos, é um livro de fé. A grande dificuldade de falar sobre oração, e aqui eu digo com toda certeza, existe no mínimo, eu tenho preparado no mínimo 17 mensagens, que dariam 1h30, 17 quarta-feiras seguidas, falando só sobre a oração. É um dos temas mais ricos de toda a Bíblia. Você tem um livro inteiro, que é praticamente um livro de oração. O livro de Salmos é um livro de petição, de oração. Você vê salmistas chegando, eu acho que um salmista mais puxado para o lado batista, aquele salmista assim, mais calmo, ele chega, né, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, mas tem uns da fé mais picante, mais, né, do Salmo 70, Senhor, chega, acuda que vai se acabar tudo. A gente vê o salmista expressando o seu coração diante do Senhor. Isso é oração. Irmãos, qual é o principal ponto prático no que tange a questão da oração? É a atitude. Repita comigo, atitude. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa para você. Tanto oração como adoração ao Senhor. É necessário que as nossas faculdades racionais, inteligentes, e a nossa vontade esteja canalizada em Deus. Quando as duas coisas estão canalizadas no Senhor, vai fluir. Porque a nossa inteligência pode andar para um lado e a nossa vontade pode andar para outro, totalmente diferente. É possível que você converse com alguém que é dominado pelo vício do cigarro. Você conversa com ele e diga assim, meu filho, é o seguinte, o cigarro está acabando o seu sistema nervoso central, está depreciando os seus dentes, está enchendo o seu pulmão de nicotina, e nesse ritmo você vai ter um câncer e vai morrer. O cigarro está acelerando a sua morte. O cara que fuma, ele pode dizer, eu sei disso. E você pode perguntar a ele, por que é que você não deixa? E ele vai dizer, eu não consigo. As faculdades de raciocínio andam por um lado, mas as faculdades de vontade andam por outro totalmente diferente. E é possível, irmãos, que muitas vezes, na adoração ao Senhor e na oração, nós tenhamos o mesmo fenômeno. A gente sabe que precisa orar, a gente sabe que é dependente de Deus, a gente sabe que tem que buscar Ele, a gente sabe que em um determinado momento nós precisamos buscar ao Senhor de uma forma mais profunda. Nós sabemos, mas a nossa vontade não está totalmente sensibilizada. E muitos de nós têm se perdido no dia a dia, na caminhada cristã, porque a vida devocional tem sido fraca. A vida devocional tem sido fraca. Gostaria de tomar para nós hoje alguns textos inspirativos, como, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos 14 e 15. Se inspire nesse texto, veja o que ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que são feitas nesse lugar. Perceba que é uma questão de atitude, de humilhar, de buscar, de orar, abrir o coração, pedir perdão. É por isso, irmãos, que quando a gente vai interceder, quando a gente vai orar, é interessante fazer esse momento com propósito. E a oração, ela pode ser dividida em alguns pontos que eu reputo como pontos principais. Em primeiro lugar, a questão da confissão de pecados. É interessante que nas nossas orações, no dia a dia, a gente separe um tempo para estar falando sobre a questão do pecado. Nós fomos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. E aqui e ali uma palavra de ironia, uma omissão, uma raivinha, até uma palavra mesmo que sai da boca. Um dia desse eu estava com um colega no carro, e ele fez uma barbeiragem no trânsito, e o outro camarada que estava perto em outro carro fez outra barbeiragem também, e ele soltou uma palavra, e eu sei que aquilo foi língua estranha. Foi outra coisa totalmente diferente. Então, por que foi que ele falou aquilo ali? Irmãos, muito provavelmente em função do lugar onde ele vive. Muitos de nós vivemos como Isaías. Isaías, ao ter um contato profundo, um forte insight com o Deus Todo-Poderoso, Isaías abriu o coração, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem da boca podre, habito no meio de um povo que é tudo da boca podre. E muitas vezes, irmãos, nós estamos repetindo esse tipo de linguajar torpe, em função do convívio que nós temos. E aqui e ali a gente precisa colocar diante do Senhor, porque o processo de santificação, Jesus vai dizer, Pai, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra opera em nossos corações, mas é na oração que essa palavra encontra espaço em nosso ser. Então a oração, ela converge, ela ajuda juntamente com a palavra no processo de santificação. Então é necessário que tenhamos um momento para confissão de pecado. Segundo, é necessário que nós tenhamos na oração um momento de gratidão. A grande maioria das orientações de Paulo para a questão da oração, em linhas gerais, uma frase, uma palavra de sejam gratos. Em tudo dai graças. Gratidão. É necessário, irmãos, agradecermos no momento de oração. E aqui eu quero passar um macete próximo, assim, um macete bem legal para a questão da gratidão na oração. Muitas vezes nós oramos, quando a gente está clamando a Deus, pedindo, fazendo petições ao Senhor de necessidades que nós temos. Essas necessidades são tão específicas que quase que sai o tamanho, a altura, a profundidade. A descrição é bem certinha. Agora, quando chega na hora de agradecer na oração, muitos de nós fazemos, Senhor, eu te agradeço por tudo. Já pensou isso? Você já percebeu isso? A gente perde a dimensão daquilo que Deus fez por nós. Existe uma canção, eu acho que é do cantor cristão, se não me falha a memória, conta quantas bênçãos, não é? Irmãos, é gratidão. Existem pessoas que agradecem a Deus no momento que vai se alimentar. Aquilo ali é um grande inspirativo de gratidão. Agradecem a Deus quando saem do hospital, de uma situação difícil. Agradecem a Deus por coisas simples da vida. Irmãos, eu agradeço muito ao Senhor pelo fato de, no nosso país, nós ainda termos liberdade para a pregação do Evangelho, para estarmos juntos aqui, clamando a Deus, enquanto outros lugares aí, essa liberdade já não existe mais. Se você pegar todas as questões pelas quais nós devemos gratidão ao Senhor, eu não sei se você sabia, os físicos dizem que se a Terra ela fosse 20 centímetros mais grossinha, ela toda, não teria vida na Terra.
não teria vida. A pressão seria diferenciada sobre ela, e todos nós haveríamos de morrer em função dessa pressão. O Senhor controla tudo, todas as coisas, a harmonia de tudo. Irmãos, o tamanho da Terra em relação aos demais planetas, em relação ao Sol, em relação àquilo que hoje a astronomia está achando de planetas por causa da ciência que está se multiplicando muito, eu posso dizer que a Terra é tão pequenininha que eu classificaria a Terra como uma chanha cósmica dentro desse ambiente inteiro. Irmãos, o que livra a gente de não receber um meteorito e ir-se embora para Beleléu é todo esse sistema de proteção que o Senhor criou. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Irmãos, pela manhã, logo cedo, acordou respirando, está tudo normal, agradeça ao Senhor, é misericórdia de Deus nas nossas vidas. Agora, por favor, muitos de nós pedimos no atacado e agradecemos, aliás, pedimos no varejo e agradecemos no atacado, né? Tudo de uma vez só. Não vamos fazer assim, não. Do mesmo jeito que pede no varejo, é bem específico. Vamos agradecer no varejo também, pecinha, momento por momento, coisa por coisa, item por item. E você vai ver o quanto Deus tem feito na tua vida. Terceira coisa, e aqui se divide em duas. Tecnicamente falando, uma oração precisa ter intercessão e petição. Qual é a diferença entre interceder e a petição? A intercessão eu faço por outro. A petição eu faço por mim. Então, é necessário que nós tenhamos um certo momento na oração que a gente interceda pelas pessoas. Interceder pelas pessoas. No livro de Lucas, que é um livro de oração, no capítulo 22, versículo 32, Jesus diz a Pedro o seguinte: Pedro, Satanás pediu a tua vida, a mim, permissão para pegar a tua vida e cirandar com a tua vida assim, como um trigo no vento. Mas eu orei por ti, Pedro. Quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículos 32 e 33. Veja só, Lucas só tem 24 capítulos. Está no capítulo 22 e Pedro não se converteu ainda. E Jesus sabe dessa fragilidade, intercede por Pedro. E é uma função nossa, irmãos. E aqui um macete. Você se ajoelhou para orar e não está rendendo, não chega a palavra, está seco, está oco. Comece a orar por outras pessoas. Comece a orar por outras causas. Comece a interceder pela sua família. Comece a interceder pelos seus amigos de trabalho. Comece a interceder pela escola do seu filho. Comece a interceder por outras pessoas. Com o tempo, irmãos, essa dinâmica vai chegar novamente. Você vai centrar, aí a partir daí, muita coisa vai fluir de forma prática na oração. E petição é quando nós pedimos pelas nossas próprias necessidades. Então, confissão, gratidão, petição, intercessão e, por último, e não menos importante, louvor a Deus. Nós precisamos louvar a Deus não apenas pelo que Ele faz, mas nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele é. Então, nós precisamos conhecer as características de Deus ao qual nós cremos e expressar em atitude de louvor e de oração, sobretudo, louvando a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, outro texto para nós é o de Jeremias, no capítulo 29, dos versículos 11 a 13, o texto diz:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Então, irmão, no momento de oração, a sua devocional, no momento em que você estiver clamando ao Senhor, a sua faculdade de raciocínio deve estar apontando para Deus. Eu sei porque eu estou orando. A sua vontade interior deve apontar para Deus. Eu quero buscar a face do Senhor. É por isso que eu digo, o ponto-chave da oração eficaz é a atitude que nós temos quando nós estamos comunicando com o Pai. Atitude. Uma atitude que, por exemplo, tinha Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 6, dos versículos 10 a 13, o texto diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. Na vida de Daniel, a gente vê intencionalidade, regularidade, seriedade. Isso é fruto do relacionamento dele com Deus. E a persistência. E aqui, irmãos, eu vou falar na questão prática da oração. Sabe o que acontece com muitos de nós na prática? Muitas vezes a gente faz um voto desse nível aí. Senhor, a partir de amanhã eu vou fazer como Daniel. Eu vou orar 3 vezes por dia. No primeiro dia, a vontade e a racionalidade está bem canalizadozinho. Talvez ele está inspirado, porque no domingo passado fez um voto de começar isso na segunda. Aí ele começa, na segunda de manhã intercede, é uma bênção. Na segunda de tarde, ele intercede, oh, coisa maravilhosa. Aí quando chega de noite, ele vai, intercede de novo, oh, maravilha. Aí na terça-feira, de novo. Aí quando é na quarta, aí surge um problema. Na hora do almoço, deu um problema na empresa, ele não teve lugar, ele não teve como, ele não saiu, ele não estava tal, ele não orou. Aí orou só de manhã, já também não foi aquela coisa toda, porque teve agonia, o filho adoeceu, e deu um problema, e a oração já foi mais murcha. Aí quando foi de noite que ele chegou, aí já chegou cansado, com os pés doendo, aí fez aquela oração só para ajeitar a cama, aproveitou que estava ajoelhada e pegou a chinela embaixo para ajeitar, e disse, Senhor, me abençoa, tu sabe, eu estou tão cansado, meu Deus. Aí ajeitou as coisas, puf, no chão, na cama. Então se ajoelha para orar, ali mesmo, nocaute. Aí quando é no outro dia, ele, com aquela coisa dentro, não, mas eu vou buscar o Senhor. Hora de manhã, acontece um bocado de problema, aí no meio-dia não ora, de tarde não ora. Quando é na sexta-feira, ele já perdeu o ritmo. No que ele perde o ritmo, ele já desanima. E no que desanima, Satanás, que também conhece a comunicação espiritual, diz, eu não estou dizendo a tu, tu é um nada, tu é um derrotado, nem orar tu consegue. E a questão da oração, irmãos, é o seguinte, se você consegue manter o ritmo, quanto mais regularidade você busca ao Senhor, mais aquilo se transforma em algo natural entre você e Deus. Quanto mais espaçada for essa regularidade, você ora aqui, mas depois vai orar um certo tempo mais para frente, você vai sentir o peso dessa distância. Então, irmãos, é interessante que se mantenha uma certa regularidade, que se mantenha a intenção em buscá-lo, para que o seu coração possa permanecer aquecido no Senhor.
Segunda coisa que eu gostaria de dizer sobre oração é intencionalidade. Repita comigo, intencionalidade. Intencionalidade, irmãos, está ligada à questão da perseverança. É necessário reconhecer a necessidade da oração, é necessário reconhecer a urgência da oração, é necessário reconhecer a frequência da oração e orar tendo a palavra como base, porque oração e palavra traz alimento para a alma, desenvolvimento espiritual. Olha só o que é que Paulo diz, exortando a que nós busquemos ao Senhor em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Romanos 12, 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Não, irmãos, não temos atalho para a vida de oração. Uma devocional sadia não adianta o raciocínio do crente miojo, aquele crente que pensa que com 3 minutos está tudo resolvido. Aquele crente requentado, não adianta. A oração tem que ser como um sangue que corre por dentro, trazendo vida. Não é um perfume que a gente bota por fora e que com o tempo vai embora. Oração é estilo de vida. Adoração é estilo de vida. As duas coisas estão intimamente ligadas. Nós precisamos entender que para buscar o Senhor é necessário ter dedicação, vigilância, gratidão, perseverança, discernimento espiritual. E ter um lugar, perceba uma coisa interessante, lugar onde a oração ocorre. Veja esses dois textos, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, o texto diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Essa oração é a oração particular. É aquele modelo de oração devocional quando a gente não sofre pressão social alguma. Quando nós somos nós mesmos diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, adorar e orar na igreja, no momento social, é importante. A igreja tem esta finalidade. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Esse é um dos grandes pilastras funcionais da igreja. É isso que a igreja primitiva fazia. Atos capítulo 2, versículo 42. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e às orações. Então, eu tenho um momento particular, onde eu busco ao Senhor, e esse momento precisa ser enfatizado, precisa ser riquíssimo. E é esse momento, irmãos, que eu conclamo e sempre tenho falado na igreja, a que nós busquemos. Por quê? Porque a oração que ocorre no circuito público, muitas vezes, é uma consequência de como temos buscado a Deus quando estamos sozinhos no nosso a sós com Deus. O culto já vem de casa, preparado. Quem vem para adorar, para buscar o Senhor, já vem preparado do seu coração, que faz isso de forma natural em casa. Aqui, você sempre vai ter alguém, um pastor dizendo, repita isso, fale com seu irmão, levante a mão, baixa a cabeça, vamos orar, abra os olhos, levanta a cabeça, entra agora, vai para frente, senta, levanta. Aqui existe um processo natural, social,
de condução, e é necessário que seja assim, para que todo mundo ande em conjunto, bebo bloco, porque senão não vai ter ordem, é um fato. Mas, irmãos, no nosso quarto, sozinho, sem ter lá ninguém dizendo assim, vai, você consegue, sem ter ninguém dizendo lá, repita isso, repita aquilo, né? Muitas vezes desanimado, com problemas. E a oração, irmãos, é uma batalha espiritual fortíssima. Muitos de nós nos ajoelhamos quando buscamos ao Senhor em oração, em casa. Quantas e quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar ao Senhor e pensamentos que não tem nada a ver surgem nesse momento. Eu não sei se aconteceu ou acontece isso com você, mas comigo acontece constantemente. Eu me ajoelho para orar, para buscar o Senhor com foco, e não consigo muitas vezes ter esse foco. O meu coração pensando na conta, no bloquete de cobrança, no fio, na coco vai ter, em outras coisas que não tem nada a ver com aquele momento. Mas a gente não consegue, logo de cara, ter um foco na oração quando nós estamos sozinhos. Dica, o que é que você faz? Aí é que vem a questão funcional e a ajuda do louvor nessa hora. Então, muitas vezes você tem os seus cânticos, você tem o seu CD, o seu celular que tem algumas canções. Então, para que você possa acalmar a sua alma, acalmar o seu coração, naquele momento, adore ao Senhor. E outra coisa, meu irmão, não vai, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que ocorreu na história da igreja, é aquela historinha da oração silenciosa. Pelo amor de Deus, não vá fazer oração silenciosa quando você estiver fazendo sua devocional em casa, não. Não faça isso, não. Eu vou explicar por quê. Existe uma questão neurolinguística envolvida. Quando você ora pela palavra, envolve todo o teu ser na oração, falando mesmo. Falando mesmo. Eu tenho aqui irmãos que já me deram o testemunho, pessoas que passaram pelo vale da depressão e chegaram para mim e disseram assim: pastor, sabe quando foi que começou a ter melhoria na minha vida? Foi quando eu comecei a interceder pelos salmos, lendo os salmos em voz alta, dentro da minha casa, e falando aquilo em voz alta, para que todo o meu ser pudesse ser influenciado na reverberação daquilo que eu estava falando. Era como se todo o meu ser estivesse vivendo aquelas palavras. Não é à toa, irmãos, que no livro de Números diz que nós devemos adorar ao Senhor, o nosso Deus, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, com tudo que somos. Nós precisamos nos envolver. Aí o cara chega com sono, aí vai fazer uma oração silenciosa. Meu irmão, vai enganar outro. Pelo amor de Deus. Não vá por aí, não. Agora, irmãos, eu gostaria de acrescentar um terceiro item. Eu tenho aqui a oração particular, devocional particular, e tenho a oração pública embaixo. Os nossos irmãos pietistas, não sei se do século XVI ou XVII, li recentemente um livrinho de teologia sistemática pietista. É pietista, é pietista. Cuidado na tentação, irmão. Eu não falei isso, não. Eu disse pietista. Eu disse pietista. Pietista de pietismo. Não é outra coisa que você já sabe aí, eu não vou repetir. Rapaz, não vai gravar, não vou repetir. Não. Mas, irmãos, o fato é o seguinte. Eles entenderam que ainda existia um terceiro tipo. E esse terceiro tipo de oração que pode ser feita, eu particularmente
reputo como uma das mais sérias e mais difíceis, e onde existe uma fortíssima batalha espiritual, é aquela que o pastor falou aqui. Os pietistas, eles dividem em oração particular, pessoal, oração pública, quando a igreja se reúne, e oração familiar, quando reúne a família para orar. E aqui eu reputo como um grande desafio, por quê? Porque, irmãos, não é muito comum nós vermos casais que, do ponto de vista devocional, eles têm o mesmo nível de busca, de sede de Deus. Eu estou falando alguma heresia? É muito comum num casal, às vezes, a esposa tem mais sede de Deus, busca mais a Deus do que o esposo. Aí, às vezes, quer chamar o esposo para um momento de oração. O esposo, racionalmente falando, ele às vezes até aceita, mas a gente percebe que não flui muito, porque não é o mesmo, não tem o mesmo nível de busca. É por isso que eu acho, é necessário que faça, até que se crie essa busca e que o casal possa orar em conjunto. Mas é possível que logo no início você encontre alguma barreira. Mas não leve em consideração isso. Procure orar com o seu cônjuge, procure orar por ele, mas, sobretudo, orar com ele e com os filhos. É necessário resgatar essa devocional familiar, e será algo muito forte na sua família, se você conseguir resgatar isso, chamando os filhos, chamando todo mundo a um momento devocional familiar. Aí teria a particular, a pública e a familiar. Vamos adiante. Motivações genuínas. Eu já falei sobre atitude, já falei sobre intenção, já falei sobre lugar, e agora eu vou falar sobre motivação. Qual é a motivação que está no seu coração? Motivações genuínas. É necessário que nós tenhamos motivações no nosso coração, que sejam boas. Tiago vai dizer, sabe por que é que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Pedem para os seus próprios deleites. Não é assim que ele diz? Então, irmão, a motivação genuína para a oração deve estar na glória do Senhor e deve estar no reino dele. São essas motivações que devem estar no nosso coração. É por isso que em 1 João a gente vê um texto assim. Preste atenção. Isso é 1 João 5, 14, 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que confiança é essa? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Preste atenção. Muita gente utiliza o nome de Jesus como uma espécie de mantra, uma espécie de palavra mágica, mandrake, para validar tudo aquilo que ele disse anteriormente. Só, irmãos, quando nós oramos em nome de Jesus, é baseado não só no nome, mas o nome é tudo aquilo que Jesus representa. A sua obra, o seu ser e tudo o que ele fez por nós. É nesse nome, nessa obra, nesse ser, nessa pessoa que firmamos as nossas petições. Agora veja só, pergunta que todo mundo faz. Se Deus é onisciente e sabe todas as necessidades, por que é que Ele quer que a gente ore? Ele não já sabe? Aí vem o reducionismo nosso por quanto seres humanos. É que a questão da oração, irmãos, a parte das necessidades é uma das vertentes.
A oração não é feita só em função das necessidades. O objetivo da oração é que Deus quer que nós expressemos a nossa confiança, que nós expressemos o que sentimos no nosso coração e, através da oração, circunstâncias podem ser modificadas. E, através da oração, pessoas podem ser modificadas. E a pessoa principal que pode ser modificada é você mesmo que está orando, pedindo por alguma coisa. Se a motivação é genuína, é a glória de Deus, quanto mais integridade, quanto mais quanto mais forte for o seu relacionamento com Deus, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais você vai conhecer da vontade dele para a sua vida. É por isso que aquele que conhece a vontade de Deus sabe pedir de acordo com a vontade de Deus, porque nutre com ele essa intimidade, a ponto de quando ora conforme a vontade dele. Agora, sabe qual é o grande fato? O grande fato é que nós temos orado muitas vezes mais em função da questão das necessidades do que propriamente do reino de Deus e do conhecimento da vontade dele para nós e para nossas vidas. O fato é este. O conhecimento da vontade de Deus vem quando nós temos intimidade com ele. Quem tem intimidade com Deus vai reconhecer a vontade dele, vai reconhecer os caminhos dele e vai orar de acordo com os princípios dele. Agora, se não tiver as motivações genuínas, as nossas orações, elas serão listas egoístas de pedidos para que tenhamos qualidade de vida aqui nessa terra, única e exclusivamente. É necessário termos em mente a glória do Senhor. É necessário termos em mente a vontade de Deus e o seu reino. De forma prática, não ore sem objetivo. É necessário que você tenha objetivos, alvos, propósitos na oração. A Bíblia sugere alguns muito interessantes. Hebreus capítulo 13, versículo 18, 1 Tessalonicenses 5, 25, Colossenses capítulo 4, os versículos 3 e 4. Olha que coisa linda. Hebreus 13, orem por nós, líderes espirituais. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Veja o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 25. Irmãos, ore por nós. Orem por nós. Veja o que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 4. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Nós precisamos, irmãos, orar pelas lideranças espirituais, para que essas lideranças consigam permear suas vidas como verdadeiras lideranças espirituais, porque nós sofremos, somos atacados constantemente, e o fato é simples: se o líder cair, muitos caem junto. É por isso, irmãos, que nós precisamos, porquanto igreja do Senhor, em determinados momentos, estarmos orando pelas lideranças espirituais, para que essas lideranças, elas não sucumbam no combate, e o combate, Satanás não brinca de Satanás. E ele ataca, irmãos, e ataca muito. E os ataques espirituais a líderes espirituais são ataques fortes, sutis, e uma queda de um líder espiritual
é uma coisa terrível quando a gente presencia, sabe. É terrível quando a gente vê um pastor de nome caindo em função de dificuldades que ele tenha, seja no relacionamento, como eu já tive a possibilidade de resgatar irmãos em uma igreja, cujo pastor tinha tido um relacionamento extraconjugal com uma de suas ovelhas. A queda foi terrível. E a igreja ficou com o seu coração manchado, marcado. Pessoas foram marcadas. Porque para muitos, e é uma realidade, nós somos um espelho. As pessoas seguem não apenas aquilo que falamos, mas observam como nós decidimos as coisas e observam como nós vivemos. E aqui, com toda a humildade, irmãos, em nome de Jesus, não deixe de orar pelos líderes espirituais. Me inclua na sua lista de oração. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, dos versículos 1 a 4, mais 2 grupos vão aparecer aqui. Preste atenção. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Primeiro grupo, todo mundo. Todo mundo precisa de oração. Todo mundo precisa de oração. Agora vamos a um segundo grupo específico. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Tem função. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sim, irmãos, nós precisamos orar por todos os homens, mas também precisamos orar por líderes que têm autoridade civil sobre o povo. E tem uma questão aí envolvida. Independente de quem seja seu candidato, depois que ganhou, está lá em cima, meu irmão, ore por ele. A prerrogativa bíblica é para que tudo dê certo, ocorra bem, e o texto é muito claro em dizer que isso é da vontade de Deus. Terceiro grupo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, o texto diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Colossenses 4, 3. Paulo diz, orem por nós, mas ele pede também para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Irmãos, atividade missionária começa com oração estratégica. Paulo pede por si, mas ele pede pela proclamação do Evangelho, pelo desenvolvimento deste Evangelho. Outro grupo, livramento. Repita comigo, livramento. Irmãos, pedir por livramento é algo extremamente necessário. Veja esses 3 textos. 2 Tessalonicenses 3:2. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Entenda uma coisa, saiba, é possível que você se choque com o que eu vou dizer agora, mas é a realidade. Do mesmo jeito que você se levantou, veio à igreja para adorar o Senhor, tem gente que sai da sua casa com o objetivo de fazer o mal. De dar um tiro numa pessoa, de fazer uma confusão numa loja, de fazer uma confusão numa recepção de uma clínica. Não resolve nada, só vai para infernizar a vida do recepcionista. Há alunos que se levantam mesmo para derrotar com o seu dia, acabar com o seu dia. Cliente que você olha assim e diz, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Compra aqui mais não, vai para a concorrência, vai para a concorrência. A vontade que tem é dizer isso.
cliente que vai mesmo, mas o cara só vai para fazer confusão. Nem se preocupe, meu irmão. Coloque diante do Senhor. Deus vai colocar, aliás, muitas pessoas vão se levantar para fazer o mal, mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Segunda coisa, livramento de tentação. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne... Então nós precisamos orar para não cairmos em momentos de tentação. Essa questão é muito forte, não pode ser desprezada. E pelas lutas interiores, veja o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 12. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Isso era uma coisa que Paulo chamava de espinho na carne. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, irmãos, nós temos lutas interiores. Nem sempre alcançamos êxito em muitas dessas lutas, mas é necessário que a gente baixe a guarda e continue intercedendo, pois o Senhor vai dando graça e a gente vai conseguindo ultrapassar e suportar as dificuldades da vida. Irmãos, eu falei sobre ira, falei sobre ansiedade e falo sobre oração. Sabe por quê? A oração está diretamente ligada ao tratamento da ansiedade, está diretamente ligada ao tratamento da ira. Vamos para a ansiedade? O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo faça o quê? Pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E o que é que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Está ansioso, meu irmão? Invista no longo prazo. O que é investir no longo prazo? É você cair aos pés do Senhor e interceder, orar, colocar diante de Deus. E o Senhor começa de forma poderosa a beneficiar a nossa alma com uma paz que você sabe que vem do alto, porque não tem como não reconhecer essa paz. Agora, se você quiser ter uma solução de curto prazo, mas que vai lhe arrebentar, é o que acontece com muitos ansiosos. Chega de madrugada, não consegue dormir, aí vai para a geladeira. O que é que tem na geladeira? Aqui eu tenho um pudim. Aí dentro de você surge aquela coisa: se eu comer esse pudim, eu vou ficar bem e vou conseguir dormir. Aí come uma fatiazinha da largura disso aqui de pudim. Aí, dias depois, não consegue dormir, ansioso, o coração está assim. 2h30. Ele já assistiu o que tinha que assistir, já entrou em... Ele só não buscou o Senhor. O que é que temos na geladeira? Se levanta e vai até a geladeira. Aí aquele pudizinho que a fatia. Aí já aumenta uma besteirinha. E agora é acompanhada com um refrigerantezinho. Quando eu terminar isso aqui, eu vou estar calmo e vou poder dormir. Isso é investir no curto prazo. Isso é resolver um grande incêndio com a pedra de gelo. Você não vai resolver nunca a base da sua ansiedade. E o que é pior, irmãos, engorda. Eu digo isso, irmãos, com experiência própria, eu sei o que é isso. Você quer investir no longo prazo? Busque ao Senhor, que a paz que excede todo o entendimento vai tomar conta do seu coração. A sua ansiedade vai cair e a ira cai junto também. Diga amém. Vamos para frente. Cura.
Tiago, capítulo 5, dos versículos 3 a 16. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Veja como é que fecha o texto. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, é lícito orarmos pedindo por cura. E essa cura, ela ocorre no nível físico, quando da vontade de Deus, para a glória dele. E não é uma coisa que a gente vai exigir ou declarar, Senhor, eu exijo. Nem se preocupe com isso, meu irmão. É debaixo da vontade dele. Ele querendo e sendo para a glória dele, a cura virá. Aí você diz, ei pastor, e esse óleo aí da unção? E esse óleo? Irmãos, é o seguinte, a igreja primitiva no século I, esse tipo de óleo, ele também tinha características terapêuticas, está sendo utilizado num contexto terapêutico. E aqui eu vou fechar todo mundo com uma coisa. Você já orou colocando diante do Senhor a eficácia de alguma medicação que você já tomou? Está com dor de cabeça? Aí pega um comprimido, faz uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que Tu és maior do que esse comprimido, mas isso é um remédio humano. E eu vou tomar, crendo que o Senhor estará atuando. E vai e toma o comprimido. O efeito aqui é o mesmo. Esse óleo não tem efeito especial nenhum que lhe seja atribuído. Ele não tem características inerentes a ele. Ele não tem poder. Isso é animismo. O que acontece, irmãos, é que no século I, esse óleo, ele tinha uma figura de representação no momento da oração. E esse óleo, por si mesmo, ele era terapêutico. Então, muitas vezes era passado óleo em cima de pessoas que estavam com dificuldades para respirar. Sobretudo, que esse óleo, ele tem uma fragrância forte. Passava aquilo ali como um Vic Vaporub, ó. A graça do Senhor sobre minha vida. Sabe por quê? Muitas pessoas acreditam que o óleo é quem tem algum poder, mas não é, não. É o Deus que criou todas as coisas. É em nome de Jesus. Mas não podemos desconsiderar que nós precisamos orar muitas vezes para que essas medicações que tomamos tenham algum efeito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E peço a Deus, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O último foco da oração, orar para que haja entendimento espiritual, discernimento, sabedoria, crescimento espiritual. E aqui, irmãos, eu gostaria de sugerir uma coisa para vocês. Tem Bíblia? No final das Bíblias, geralmente, vem uma página em branco. Então, você pode, de forma prática, aproveitar essas páginas em branco que tem no final da Bíblia para fazer um guia de oração e você interceder com propósito, pelo menos em um tema importante, todos os dias. Essa é uma sugestão de um pastor chamado Gilberto Penido Berto, está no livro Evangelismo Pioneiro, uma pequena tabelinha, cada dia um objetivo de oração, todos os dias orando pelo cônjuge, filhos, pai, mãe e irmãs.
mãe e irmãos. No domingo, pastor, esposa, professor, aluno da EBD. Aí é um exemplo, viu, irmãos? Na segunda, outros da família, amigos. Na terça, orar pelos perdidos. Na quarta, pelos líderes da denominação, pelos missionários. Na quinta, pelos governantes. Na sexta, por colegas do serviço, pelos afastados. No sábado, por algum projeto especial da igreja, por um PGM. Ou seja, tenha objetivos, ore com propósitos, organize. Todo final de Bíblia sempre tem uma página sobrando. Faça aí bem direitinho a sua tabela, coloque lá atrás, acompanhe, interceda, ore com propósitos. Fazendo a revisão, na oração tenha atitude, intencionalidade e perseverança. Tenha um lugar específico. Você está orando em casa? Que você tenha um lugar específico na sua casa, que lhe remeta a orar. Está orando na congregação com todo mundo junto? Que haja integridade de vontade e raciocínio. As duas coisas estejam unidas em Deus. Que você tenha motivações genuínas. As motivações, a glória de Deus e o seu reino. E que você tenha propósito. Ore com propósito. Está travado na oração, não está saindo nada, interceda por outros. Interceda por outros. Interceda por outros. Com certeza, alguém estará intercedendo por você também. Amém? Eu gostaria de pedir ao que os irmãos ficassem em pé, para a gente encerrar orando. E eu gostaria, irmãos, de, como pedido de oração, pedir pelo desenvolvimento espiritual da nossa igreja, para que nós não tenhamos apatia espiritual em relação à oração. Nós temos na igreja uma live de oração que corre todos os dias às 11 horas. Na segunda, terça, até o sábado, todos os dias, às 11 horas da manhã, a igreja tem uma live de oração no Instagram. E a igreja tem, na terça-feira de tarde, aqui, irmãos que se reúnem para orar. E você é convidado a vir para essa reunião na terça-feira de tarde. Terça-feira de tarde, está fazendo nada, dê um pulinho aqui, tem gente intercedendo, orando, clamando uns pelos outros. Isso é muito importante, irmãos. É necessário reaquecer, deixar essa apatia que existe muitas vezes, a oração. Não, é louvor, opa, louvor, eu vou. Não, é uma atividade com corpo tal, né, eu vou. Não, um evangelismo, não sei o que, eu vou. Aí quando chega para evangelismo mesmo e oração, o grupo é desse tamanho. Apatia. Essa apatia ela não pode acontecer. Aí você pode dizer, não, mas eu oro em casa. Então ore de verdade. Deus está vendo. Eu não sei. Ore. Coloque diante do Senhor a sua vida. Nós não podemos ter apatia na vida de oração. Apatia na vida de oração faz uma devocional fraca. E o crente que tem a devocional fraca, ele é derrotado pelo maligno. É simples assim, não tenho o que falar. Simples assim. Então, irmãos, vamos orar. Pai eterno, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor renova todas as coisas. Meu Deus, eu creio que um dia nós vamos viver de tal forma que não haverá mais choro, nem sofrimento, nem dor, nem morte, porque o Senhor haverá de fazer novas todas as coisas. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor coloque por terra toda a apatia que muitas vezes nós temos em relação à oração. Senhor, nos livra dos empecilhos que nos impedem a sermos semelhantes ao Senhor. Senhor, nos livra de todo impeditivo e que todo esse impeditivo caia por terra no nome de Jesus. E que todo espírito maligno que potencializa esses empecilhos sejam expulsos no nome de Jesus. Senhor, se nós temos atitudes negativas em relação à oração, nos ajuda, Senhor, a substituir por uma atitude positiva. Senhor, nos ajuda a perseverar nos teus caminhos.
Senhor, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que nós mesmos assumamos o controle da nossa vida, mas que nós possamos aprender pela oração a entender que nós somos dependentes de Ti e da força do Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, retira toda sorte de ira, toda sorte de ansiedade, caia por terra no nome de Jesus. Toda sorte de depressão, de insônia, de angústia, de dores, de sofrimento, todas essas questões, nós colocamos diante da cruz de Cristo. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a termos plenitude espiritual. Nós queremos ser cheios do Teu Santo Espírito, cheios do Teu Santo Espírito. Meu Deus, meu Pai, nós oramos no nome de Jesus e em tudo aquilo que esse nome representa. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.